A Bíblia diz no livro de Ezequiel, no capítulo 45, nos versículos de 1 a 25. Quando vocês repartirem a terra como herança, façam uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O comprimento dessa porção será de 12,5 quilômetros e a largura será de 5 quilômetros. Ela será santa em toda a sua extensão. Bom, hoje é o nosso último vídeo sobre Ezequiel. O livro não termina no capítulo 45. O livro termina no capítulo 48, mas os destaques que o pai fez foram no 45. Então, nós vamos ver que hoje vai começar a porção da terra que vai ser separada para Deus. Deus vai ter um lugar santo, uma terra santa. Tu tá entendendo? O próprio Deus assim determinou, que era para repartir a terra santa e ofertar ao Senhor. 2. Dessa porção, o santuário será uma área quadrada de 250 metros por 250, tendo ao redor uma área aberta de 25 metros de altura. Dessa porção santa, separe uma área de 12,5 quilômetros de comprimento por 5 quilômetros de largura. Ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra. Eu sublinharia. Santo da terra. Destinado aos sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir o Senhor, e lhes servirá de lugar para suas casas. Será também um lugar santo para o santuário. Então, há sim um lugar santo na terra. Há sim uma terra santa na terra. Muito mais eu não posso falar. Vamos lá. 5. Os levitas, ministros do templo, terão uma propriedade de 12,5 quilômetros de comprimento por 5 de largura, onde poderão morar em suas cidades. Separem uma área de 2,5 quilômetros de largura por 12,5 quilômetros de comprimento, ao lado da porção santa, para ser propriedade da cidade. Ela pertencerá a toda a casa de Israel. Olha que interessante isso, né? O príncipe terá a sua parte dos dois lados da porção santa e da propriedade da cidade, diante da porção santa e diante da propriedade da cidade. Do lado oeste se estenderá na direção do oeste, e do lado leste se estenderá na direção do leste. O comprimento corresponderá a uma das porções das tribos, desde a fronteira até a fronteira leste. Esta terra será a propriedade do príncipe em Israel. Os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo, pelo contrário, distribuirão a terra à casa de Israel segundo as suas tribos. Lembra que no outro vídeo eu falei que não mais haveria o título rei, né? Mas sim príncipe? Pois bem, aqui está falando de novo do príncipe, dos príncipes e da santidade. É como se Deus estivesse dizendo assim, agora eles aprenderam a lição. Então eles terão parte também comigo, os príncipes. 9. Assim diz o Senhor Deus, basta, ó príncipes de Israel, afastem a violência e a opressão e pratiquem o juízo e a justiça. Deixem de fazer explorações entre o meu povo, diz o Senhor Deus. Porque nós vimos o quê?
reis, líderes que se aproveitavam do povo. Agora, os príncipes terão que praticar a justiça, praticar o juízo, praticar o que é direito, abandonar, afastar a violência e a opressão. Isso que se espera de um rei, isso que se espera de um príncipe, isso que se espera de uma autoridade, de um governo que pratique a justiça e o juízo. 10. Tenham balanças justas, efa justo e bato justo. O que é efa? É uma medida para os sólidos, para as farinhas, e o bato era para os líquidos. E a gente via que eles tinham balanças enganosas, né? Eles roubavam, eles faziam o que era errado. Eles não eram justos nos seus negócios, no seu comprar e vender, no comércio. Era uma honestidade seletiva, era uma justiça seletiva. Faz para os outros aquilo que tu quer que façam para ti. Não faz para os outros o que tu não quer que façam para ti. Então, sabe balança que pende para o teu lado? É isso. E o que Deus está dizendo? Tenham balanças justas. Façam o que é justo. 11. O efa para medir cereais e o bato para medir líquidos serão da mesma capacidade, de maneira que o bato contenha a 10ª parte do homer e o efa contenha a 10ª parte do homer. O homer será a medida padrão. O ciclo será de 20 geras. Uma mina será igual a 20 ciclos, mais 25 ciclos, mais 15 ciclos. Esta será a oferta que vocês farão: a 6ª parte de um efa de cada homer de trigo e a 6ª parte de um efa de cada homer de cevada. A porção determinada de azeite será a 10ª parte de um bato de cada coro de azeite. Um coro como o homer tem 10 batos. De cada rebanho de 200 cabeças, um cordeiro deverá ser tirado dos pastos ricos de Israel, para oferta de cereais, para holocausto e para sacrifício pacífico, para que façam expiação pelo povo, diz o Senhor Deus. Então, assim, ó, é meio estranho pra gente ler, porque é fora da nossa cultura, não são o nosso sistema de medidas, não é o que a gente usa, mas tem todo o sentido, tem toda uma explicação, e é uma forma de ensino, que o próprio Deus está mostrando o que é certo, o que é justo, o que é correto, o que tem que ser feito. Então, o que a gente aprende com esse trecho aqui, do 11 ao 15 que eu li corrido? Que Deus se importa com tudo o que nós fazemos. Não importa se é o teu trabalho. A nossa vida não é uma estante com prateleiras ou um móvel que tem gavetas. Não, nós somos o todo. Deus quer saber tudo que os seus filhos e suas filhas fazem. É de manhã, de tarde, de noite. É enquanto a gente dorme. É de segunda a sexta, sábado e domingo. É no nosso trabalho, é na igreja, é em casa, é na rua, é no trânsito. Significa que tudo Deus se importa, Deus se envolve, Deus quer saber. Essa história de separar a tua vida secular da tua vida espiritual, a tua vida familiar do teu lazer. Gente, isso é um perigo. Tu tem que ser santo 24 horas, tu tem que buscar Deus o tempo todo. Ah, mas as minhas músicas, as músicas que eu quero ouvir, Deus não tem nada a ver com isso. Ah, mas se eu vou negociar lá e vou pichinchar e vou contar uma história triste, isso Deus também não tem nada a ver com isso. Ou eu vou prometer um serviço, não vou entregar, vou... Enfim. Esse foi o pecado do povo. Começar a se separar de Deus. E tu vai se separando, vai ficando longe, vai se desviando, vai andando pelos teus próprios caminhos. Quando tu vê,
Deus nem é mais importante. Deus não significa mais nada para ti. Tu tá perdido. Então aqui, o que a gente tá vendo? Que tu tem que ser fiel no pouco. Não importa se é no cereal, se é no azeite, tu tem que ser fiel. Porque Deus vai te colocar sobre o muito. Se tu for fiel no que é pequeno, naquilo que é mínimo, Deus pode te colocar em patamares mais altos. O Senhor Jesus disse que se a gente não for fiel nas coisas dessa terra, se tu não consegue ser correto, ser idôneo, ser íntegro nas coisas materiais, nas coisas do mundo, por acaso, capaz, que Deus vai te confiar o que é espiritual, o que é eterno. Não tem como. Então a gente aprende a viver de uma forma íntegra, irrepreensível, santa em todos os nossos negócios, em todas as nossas relações, em todos os nossos ambientes, com as pessoas da nossa família, com as pessoas do nosso bairro, os nossos vizinhos, nossos colegas, na igreja. Tu não pode ser um personagem com diversas faces, máscaras, maquiagens. Não, tu tem que ser quem tu é o tempo todo. E de preferência, alguém santo, correto, que agrada a Deus, luz do mundo, sal da terra, para que as pessoas vejam as tuas boas obras e glorifiquem o Pai Celestial. Então, por isso que tu tem que ser fiel no pouco, ser fiel nas mínimas coisas, porque aí Deus vai te colocar nas grandes, nas importantes, nas maiores. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. 16. Todo o povo da terra fará contribuição para esta oferta ao príncipe em Israel. Estarão a cargo do príncipe os holocaustos, as ofertas de cereais e as libações, nas festas da lua nova e nos sábados, em todas as festas fixas da casa de Israel. Ele mesmo proverá a oferta pelo pecado, a oferta de cereais, o holocausto e os sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. Então, aqui mais um ensino. Ofertar, doar é prática espiritual. Faz parte da vida do cristão, do filho e da filha de Deus. E sim, o príncipe, estará a cargo do príncipe os holocaustos, as ofertas de cereais e as libações. Quer dizer, os príncipes agora terão responsabilidades. É um rei, como é que é? Rei e sacerdote. Deus estava preparando o caminho, estava mostrando para o povo. 18. Assim diz o Senhor Deus, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, você pegará um novilho sem defeito e fará a purificação do santuário. O sacerdote pegará um pouco do sangue e o porá nos batentes do templo, nos 4 cantos da borda do altar e nos batentes do portão do átrio interior. Faça o mesmo no 7º dia do mês, por causa dos que pecam sem intenção ou por ignorância. Assim vocês farão expiação pelo tempo. Então tu imagina toda essa descrição, todo esse ensino que Deus está dando para Ezequiel a respeito do 2º templo. E aí tem esse detalhe: pecam sem intenção ou por ignorância. Às vezes a gente peca sem perceber. Não é a maioria, a gente peca muitas vezes, a maioria das vezes sabendo que pecou. Mas aqui está dizendo que sim, existe como tu pecar por ignorância. Sem intenção. E tu deve pedir perdão. Não é porque tu era ignorante ou porque tu não tinha intenção que tu não pecou. Tu pecou. Então, se tu tem consciência, mesmo depois que tu pecou, tu deve pedir perdão, te arrepender. Agora eu me lembrei Davi, né? Davi, quando ele falou sobre a soberba,
ele pede a Deus que perdoe ele pelas aqueles erros que lhe são ocultos e que livrasse ele de uma grande transgressão, que era a soberba, né, o orgulho. Então, às vezes, são pecados que às vezes até um trauma, uma tolice, a pessoa reage de uma forma instintiva, impulsiva e peca. Peca por ignorância. Por ignorância. 21. No primeiro mês, no dia 14 do mês, vocês terão a Páscoa, festa de 7 dias, em que comerão pães sem fermento. Páscoa, pão sem fermento. Nós já sabemos disso, né? Que foi instituída no Egito. E aí tu pensa, um povo 70 anos na Babilônia, sem templo, sem santuário, sem festa, sem nenhum ritual. E aí Deus está dizendo quando que vai ser feita a Páscoa e relembrando que vocês vão comer pães, né? Pão sem fermento. 22. Olha aí. O príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, proverá um novilho para oferta pelo pecado. Então, a oferta pelo pecado era um novilho. E aí tu lembra, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, tô falando para vocês, era tudo uma preparação, era uma forma de indicar o caminho, de apontar o que iria acontecer. A vinda do Messias, né? A restauração. 23. Nos 7 dias da festa, ele preparará um holocausto ao Senhor. 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito, cada dia durante os 7 dias, e um bode cada dia como oferta pelo pecado. Aí tu vê quanto número 7, né? O 7 indica perfeição, totalidade, completo. A importância de que na festa da Páscoa tudo fosse perfeito. Por quê? Quem é o Cordeiro Pascal, né? O Senhor Jesus. Quem é que fez o sacrifício perfeito? Quem é que consumou, que realizou? O Senhor Jesus. Nos salvou com o seu sangue puro, inocente, imaculado, uma única vez. Então, tudo aponta para o Cristo, tudo aponta para Jesus. 24. Também preparará uma oferta de cereais, 17 litros e meio para cada novilho e para cada carneiro, e 3 litros e meio de azeite. Aqui ele fala oferta de cereais, que dizia na tradução antiga oferta de manjares. 25. No dia 15 do 7º mês e durante os 7 dias da festa fará o mesmo. A mesma oferta pelo pecado, o mesmo holocausto, a mesma oferta e a mesma porção de azeite. Aí aqui vem essa palavra, né? Holocausto, que seria, vamos dizer assim, o pelo pecado, ó, a mesma oferta pelo pecado, o mesmo holocausto. Bom, isso são detalhes, rituais, sacrifícios, ofertas da velha aliança, da antiga aliança. Sabemos que em Cristo tudo se completou, tudo foi consumado. Nós não precisamos mais de dias, de festas, de sábados, de novilhos, de cordeiros, de cereais, nada disso. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus perdoa iniquidade, apaga, limpa, purifica, nos salva. Então, o que a gente vê nesse capítulo de hoje? De que haveria um espaço santo, um lugar santo na terra, para o santuário, um espaço para os levitas, um espaço para os filhos de Zadok e um espaço para a casa de Israel. E a gente viu que o príncipe também estaria junto
nesse pátio, nesse átrio. Então, o que a gente entende aí? Que a salvação agora é para todos. Que a casa de Deus, que o santuário tem as divisões, tem as repartições, mas todos são contemplados. Há um pedacinho para cada um. E isso também aponta para nós, os gentios, aqueles que não eram povo e que se tornaram povo, aqueles que estavam de fora da aliança e foram incluídos, foram recebidos, acolhidos pelo sacrifício do Senhor Jesus. Bom, para nós, o estudo de Ezequiel está encerrando. Aprendemos que um povo pecou, o povo se desviou, Deus levantou um profeta, esse povo pagou caro, muito caro, foi desterrado, exilado, levado cativo para a Babilônia, gerações se passaram lá, perderam o tempo, perderam a cidade, sofreram, morreram. Vimos que o pecado era do rei, era dos anciãos, eram dos líderes, dos sacerdotes, do povo, todos pecaram. Então, por isso que esse castigo foi tão pesado. Jerusalém destruída, o templo destruído, a ruína, e depois deste período o Senhor perdoa, o Senhor dá uma chance, o Senhor estende a sua graça e traz o povo de volta para Jerusalém, para Judá, para reconstruir. E ele ensina as novas bases, dá instruções, advertências, explicações, regras, ordenanças, reconstrói, né? Renova, restaura. E é uma lição para nós de que quando nós pecamos e nos arrependemos do fundo do coração, nós podemos experimentar o perdão de Deus e uma nova chance, um recomeço nas nossas vidas. O que a gente aprende hoje com esse capítulo? Que o Senhor Deus diz: os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo. Afastem a violência e a opressão. Pratiquem o juízo e a justiça. Tenham balanças justas. E todo o povo da terra, todo o povo de Israel fará contribuição. Todos terão um coração dadivoso, saberão ofertar, oferecer a Deus. É uma reconstrução, não tem? É um recomeço, é um renovo, é uma restauração. Fazer tudo novo na presença de Deus. Eu agradeço vocês por esse estudo de Ezequiel e já aviso vocês que amanhã a gente começa Daniel.